Ariel de Castro, advogado, conectado com a gente. Seja bem-vindo. Muito bom dia, Ariel. Obrigado por aceitar nosso convite para essa conversa. Bom dia, Jesus. Bom dia aos telespectadores do Brasil Agora. Ariel, qual o cargo que você ocupou, durante quanto tempo e como era a sua relação com Silvio Almeida? Eu fui secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente. Ingressei no Ministério em janeiro, a convite do ministro Silvio Almeida, em razão da atuação que tive no plano de governo do presidente Lula na área de criança e adolescente e durante a transição do governo, onde eu também fui um dos coordenadores de direitos humanos. E em janeiro ingressei e em maio eu já deixei o ministério, então praticamente 100 dias depois da posse, acabei deixando a pasta. Em 2023, né? Isso. Tá. E qual foi, por que você saiu? Vamos lá, eu quero que você fale abertamente. Qual foi o motivo de sua saída lá? Sim, nós tínhamos algumas divergências em razão da forma com que o ministro via o trabalho dos secretários. Ele entendia que os secretários seriam mero auxiliares, muito mais para o cumprimento de tarefas burocráticas, de processos administrativos e para subsidiar a própria atuação pública do ministro e também política. E acabava, então, não dando nenhuma autonomia, nem para que os secretários escolhessem os seus próprios assessores, nem para que tomassem iniciativas voltadas às políticas públicas e também de estarem sendo entrevistados, terem qualquer relação com a própria imprensa, né? Então esse tolimento acabava gerando aí algumas divergências entre nós durante a atuação na pasta. Mas depois, então, nós tivemos o agendamento por meio das assessorias de uma visita da primeira-dama Janja Lula no meu gabinete, porque ela já tinha atuação na área de criança e adolescente, quando atuou na empresa pública Itaipu, e tinha então o interesse em conhecer os projetos, os programas voltados principalmente à questão do enfrentamento ao abuso, exploração sexual de crianças e adolescentes, a primeira infância e todas as áreas que a secretaria atuava, e assim como conhecer a atuação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que ela tinha também propostas para o Conselho, para a Secretaria. Então foi agendada a reunião e assim eu comuniquei ao ministro que ela estaria no meu gabinete para uma reunião sobre projetos para a área da infância e juventude. E ele depois pareceu assim descontente com esse agendamento da reunião, mas acabou comparecendo no meu gabinete para a reunião com a primeira-dama Janja Lula e participou bastante dessa reunião. E depois, então, de 15, 20 dias, eu acabei sendo chamado e, de forma surpreendente, acabei sendo exonerado do Ministério dos Direitos Humanos. Antes disso, tivemos também uma divergência por conta de um servidor que era da Caixa Econômica Federal, mas estava cedido ao meu gabinete para coordenar o sistema de informações de proteção à infância e adolescência. E, repentinamente, a Secretaria Executiva do Ministério resolveu exonerar esse servidor e devolvê-lo para a Caixa Econômica Federal, porque ele estava emprestado. E aquilo poderia gerar, como depois gerou, a paralisação do sistema de proteção de infância e adolescência. E eu fiquei bastante descontente, então, porque sequer eu fui consultado, eu não autorizei que esse servidor fosse desligado da pasta e que um serviço tão importante pudesse estar
tendo que funcionar precariamente porque ele era o único servidor que coordenava esse trabalho. Isso também gerou algumas divergências ali antes da exoneração. Sobre essa reunião, né, que teve a presença de Janja da Silva, a primeira-dama, no seu gabinete. Você falou Uhum. que ele ficou visivelmente ali desconfortável com essa situação. Ele chegou a manifestar isso, ele chegou a expressar esse descontentamento e a gente pode fazer uma relação entre essa reunião, né, com Janja da Silva no seu gabinete e a sua demissão, pouco depois? Sim, sim, claramente aquela reunião teria sido uma das motivações, né? Eu entendo que claramente não era uma motivação justa, e isso gerou, né, uma grande insatisfação na época de muitos setores por conta dessa postura, né? Porque uma situação dessa demonstra, de alguma forma, uma postura autoritária, de melindre, de ciúmes, que pode ter sido gerada pela própria insegurança do ministro, talvez achando que eu queria ter uma visibilidade, poderia ameaçar os planos dele no ministério, mas eu nunca tive qualquer interesse, tentativa de desqualificar o trabalho do ministro. Aliás, eu sempre exaltei a atuação do ministro, sempre admirei o ministro por ele ser uma pessoa, estar aí elaborando as principais teses no Brasil voltadas ao enfrentamento ao racismo, por ser uma pessoa intelectualmente brilhante na sua atuação em defesa dos direitos humanos e principalmente na pauta da igualdade racial. Então sempre ele teve minha admiração, todas as atividades públicas, eu sempre exaltei o trabalho do ministro, o quanto eu estava contente em estar ao lado dele nessa missão. Então, acabei entendendo nesse momento que isso aconteceu, que talvez fosse uma insegurança dele, até pela falta de experiência política, de experiência administrativa. Era o primeiro cargo público que ele estava assumindo e é a primeira vez que ele estava também numa atuação política de grande visibilidade como ministro dos Direitos Humanos. Então, na época eu compreendi assim, como algum tipo aí de insegurança em razão da inexperiência política e administrativa até então, e claro que saí bastante descontente, né, bastante frustrado por ter passado por essa situação. Ariel, você viu ali no convívio com Silvio Almeida, ele adotando alguma postura ou em alguma atitude que pudesse ser interpretada como um assédio sexual? Não, de assédio sexual eu nunca presenciei no período que eu estava lá. Essa situação que envolve a ministra Aniele, ela teria ocorrido praticamente uns 10 dias depois da minha saída do ministério. Então, até então, eu não tinha notícias de situações de assédio sexual. E o que você sabe? Porque eu imagino que você tenha mantido contato com pessoas ali do ministério e pode ser que essas informações, antes de virem para a imprensa, tenham chegado, por exemplo, para você. Isso aconteceu? Sim, as pessoas, claro, mantiveram contato, principalmente aquelas que pediram exoneração, em razão de divergências também com o próprio ministro. Então, a partir de janeiro desse ano, é que eu tive mais contatos com pessoas que tinham saído de lá. E algumas dessas pessoas falavam dessa situação envolvendo a ministra Aniele. Mas até então ela falava para os seus amigos mais próximos, e muita gente da pasta que ela atuava veio a tomar conhecimento entre janeiro, maio, junho desse ano, mas ela não registrou
nada, né? Não admitia assim de uma forma mais pública, mais oficial. Nós sabemos que as situações de violência, de assédio, elas geram um grande constrangimento para as vítimas e existe uma dificuldade delas estarem levando isso a público. E pelo que eu tenho conhecimento, ela não queria gerar nenhum tipo de exposição, de crise no governo em razão daquela situação. Então, por isso que ela não levou, naquele momento, no início do ano, a público e nem registrou. Mas essas informações foram ganhando corpo, foram se ampliando. E depois fiquei sabendo que teriam ocorrido outros casos de assédio moral, de assédio sexual, envolvendo funcionárias, ex-funcionárias, principalmente pessoas de cargos em comissão. Aliás, é muito estranho que desde janeiro, quando começou a gestão dele, mais de 50 pessoas tenham deixado o ministério, sendo que 31 pediram demissão, né? Então são cargos comissionados de pessoas que tinham um histórico, um currículo na área de direitos humanos e que provavelmente foram se decepcionando durante a gestão do ministro diante de possíveis aí situações de assédio moral, de assédio sexual. Então é importante que agora, durante as investigações da Controladoria Geral da União, da Polícia Federal, da própria Comissão de Ética da Presidência, muitas dessas pessoas que deixaram o Ministério possam ser ouvidas para que os fatos todos sejam esclarecidos. Só para a gente arrematar então, chegaram informações para você entre janeiro e a partir de janeiro até o momento em que isso veio à tona pela imprensa, enfim, essas informações já estavam circulando. As pessoas que se conectam, que conversam ali, enfim, nos grupos que vocês devem ter, de ex-integrantes do Ministério, atual integrantes, já circulava essa informação nos bastidores de que havia suspeita de que Silvio Almeida teria cometido esses assédios, é isso? Sim, essas informações elas ocorreram a partir de janeiro, foram se ampliando nos meses de maio e junho. Eu sei que também existiam apurações de uma controladora da União, de uma integrante da Controladoria Geral da União, sobre situações de assédio moral e sexual dentro do Ministério, e ela estava nessa atuação entre os meses de maio e junho. Até vi recentemente notícias da imprensa de que o ministro teria tentado tirar essa controladora do seu cargo por conta dela estar ouvindo pessoas, fazendo apurações sobre assédio no ministério. Então, eu sei que essas informações foram crescendo, até que ela foi confirmando para outros ministros, para outras pessoas, e principalmente há 7 dias é que essas informações ficaram mais fortes e chegaram ao controlador geral da União, ao ministro da CGU, e tiveram esse desfecho recentemente com a exoneração do ministro pelo presidente Lula, o que foi o mais adequado para que o princípio da impessoalidade na administração pública seja devidamente respeitado. Não se pode usar o aparato oficial do Ministério para se defender das acusações. E se existem aí servidoras, ex-servidoras, essas pessoas ficam constrangidas diante de uma autoridade que se mantém num alto cargo. Então, com isso, com a saída dele, essas pessoas têm mais condições de revelarem esses casos, né, durante o curso das investigações, inclusive para a própria Polícia Federal, que instaurou um inquérito para apurar. Ariel de Castro, ex-secretário nacional dos Direitos
das crianças e dos adolescentes. Te agradeço demais pela participação. Você estava aqui em Brasília, né? Aí você é de São Paulo, voltou para São Paulo, segue em São Paulo agora. Sim, sim, eu sigo minha carreira de advogado em São Paulo. Eu desejo agora que o Ministério tenha a sua imagem reconstruída. É um momento muito triste para nós. Você sabe que os direitos humanos, eles já são muitas vezes estigmatizados, sofrem muitas críticas, e uma situação como essa acaba ampliando essa estigmatização da luta por direitos humanos, que é uma luta fundamental para garantir a cidadania, para garantir a democracia no Brasil. Agora é um momento de reconstrução. Tenho certeza que o governo tem todas as condições de dar continuidade a um importante trabalho que o Ministério vinha realizando nas principais pautas voltadas à defesa daqueles setores que estão mais vulneráveis às violações de direitos humanos no país. Ariel, muito obrigado pela participação. Até a próxima. Obrigado a você.